Vamos, nessa aula, continuar os detalhes sobre a compensação do ICMS, normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar 87/96, Lei Candir. Nós estávamos vendo, no que diz respeito à compensação, que a apuração é feita individualmente em cada estabelecimento, mesmo que seja do mesmo titular, mas os saldos credores e devedores entre estabelecimentos do mesmo titular localizados no Estado, em um só Estado ou DF, são compensados entre si. Os saldos credores e devedores. Maravilha. E vimos também que o saldo credor acumulado decorrente de exportação, porque na exportação não há débito, mas é mantido o crédito da entrada, vai fazendo com que fique um saldo credor acumulado. Nós vimos que ele pode ser transferido para outros estabelecimentos do mesmo contribuinte dentro do Estado, ou, havendo saldo remanescente, transferido para outros estabelecimentos, para compra de matéria-prima, etc. Pode até pagar imposto com isso, autos de infração, etc. Muito bem. Mas acontece o seguinte, existem outras situações nas quais vai resultar em um saldo credor acumulado não decorrente de exportação. Existem outras circunstâncias. Vamos lá conhecê-las. Artigo 25, parágrafo 2º. Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência dessa lei complementar, permitir que sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado, ou sejam transferidos nas condições que definir a outros contribuintes do mesmo Estado. Ora, Borba, voltando para mim, Borba, essa questão, como é que é isso? Na exportação eu até entendi, Borba. O cara não tem imposto na saída, mas é mantido o crédito da entrada. Mas em que outras circunstâncias são essas? Vamos dar um exemplo bem simples para que você entenda isso. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós temos aqui um estabelecimento, vamos chamar estabelecimento A, que vende para um estabelecimento B, que vende para um estabelecimento C. Legal. Só com um detalhe. Aqui, o estabelecimento C, ele está no Espírito Santo. E ele vai vender lá a sua mercadoria, lá no Espírito Santo, para o consumidor. Ótimo. Vamos imaginar que este cara venda por 1.000 e que este aqui venda por 1.200. Maravilha. Esse aqui não interessa, mas vamos botar aqui que ele venda por 1.400. Legal. Ora, esses estabelecimentos aqui estão no mesmo estado, o A e o B. Vamos colocar aqui o estado de Minas Gerais, por exemplo. E vamos imaginar que a alíquota aplicável na operação interna em Minas Gerais desse produto seja de 18%, o ICMS incidente na operação interna. Isso vai resultar num débito aqui de 180, que vai gerar um crédito para o estabelecimento C de 180. Maravilha. No entanto, B vai vender para o Espírito Santo. E você sabe qual a alíquota incidente numa operação destinada ao Espírito Santo. De Minas Gerais para o Espírito Santo, a alíquota é de 7%, fixada por resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da República ou de um terço do Senado, aprovado pela maioria absoluta do Senado. 7%. As alíquotas interestaduais do ICMS são de 12% ou 7%. Nesse caso, que vai do Sudeste para Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mais Espírito Santo, a alíquota é 7%. O que vai resultar em um débito
de R$ 84. Este estabelecimento, veja que ele não está vendendo por um preço menor do que ele comprou. Ele está vendendo até por um preço maior, mas ele vai ter um saldo credor aqui de 4 para 10, 6, 9 para 18, R$ 96. É um saldo credor. Este tipo de saldo credor é que a lei complementar se refere, além daquele decorrente de exportação. Então, também este saldo credor resultante poderá ser aplicado, poderá ser transferido para outros estabelecimentos nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da Lei Candir, da Lei Complementar 87/96. Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores, permitir que sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado ou sejam transferidos. Legal? Então, minha gente, voltando para mim, este é um exemplo. Existem outros exemplos. Por exemplo, uma questão, operações com prazo de ICMS dilatado de pagamento. É concedido um benefício fiscal para que a indústria pague o ICMS daqui a 2 anos. Mas as matérias-primas que vão entrando vão gerando crédito, vai gerando crédito acumulado, porque só vai pagar o ICMS daqui a 2 anos. Né? Uma moratória, por exemplo. Certo? Então, uma operação isenta, mas mantido o crédito por convênio entre os estados, um duplo benefício. Então, são circunstâncias que vão gerar saldo credor acumulado, não decorrente de exportação, e esses também poderão ser transferidos através de critérios, de normas, de regras estabelecidas pela lei de cada estado e DF. Ok? Mas vamos lá, tem mais detalhes, é muito detalhe, Borba, mas vamos lá. Ora, o que determina o artigo 24? A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto, que normalmente hoje é de 30 dias. Praticamente todos os estados e DF, se não todos, adotam o período de 30 dias, apuração mensal. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, como disposto nesse artigo. Ora, voltando, então, são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo prático. Vamos considerar o seguinte. Eu tenho aqui um estabelecimento A, que na sua contabilidade relativa ao mês de abril, apresentou os seguintes débitos e os seguintes créditos. Então, teve como débito R$ 1.000 aqui numa venda, R$ 2.000 em outra venda, R$ 1.500 em outra venda, e por aí afora, e deu um total aqui de R$ 4.500 de débito. No entanto, esse estabelecimento teve créditos. Vamos colocar aqui de R$ 800, R$ 200 e aqui R$ 1.000, que vai resultar num saldo credor, aqui R$ 1.000, vai resultar em um saldo credor R$ 1.000, saldo credor de R$ 2.000. Ora, então, o que é que determina a nossa lei complementar? Ele teria que pagar 4.500. Legal. Ora, 2.000 serão pagos por compensação.
por compensação com os créditos daquele mês. E o restante 2.500 serão pagos nos prazos estabelecidos. Então, cuidado. Uma parte vai ser compensada e a outra vai ser paga em dinheiro. Ah, Bob, mas se o crédito superar o débito, aí tudo vai ser feito por compensação. Todo o débito vai ser pago através de compensação. Mas eu quero mostrar um detalhe importante aqui para vocês, que é o seguinte. Consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração. Então, voltando para mim, a apuração do mês de abril termina no dia 31 de abril. Consideram-se vencidos ali. Ah, então tem que pagar? Não, o prazo de pagamento vai ser estipulado pela legislação. Mas considera-se vencido naquela data do término do período de apuração. Certo? O pagamento não interessa quando a cada estado, o DF vai fixar o prazo para pagamento. Mas tem mais detalhes, vamos ainda lá. As obrigações consideram-se liquidadas por compensação, conforme o exemplo que eu dei, até o montante dos créditos escriturados no mesmo período, mais o saldo credor do período ou períodos anteriores, se for o caso. Ora, é exatamente como eu coloquei aqui, neste exemplo, ou seja, o crédito é no total de 2.000, então, vai haver a compensação destes R$2.000. E observem que pode ter nesses créditos saldo credor vindo do período anterior. Maravilha. Agora, além disso, se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado ou DF, naturalmente. Né? Então, é lógico, estes R$2.500 serão pagos dentro do prazo estabelecido para o Estado. Cuidado, considero, esse é o grande detalhe, vou falar de novo, olha para cá, volta para o Borbinha. Consideram-se vencidos na data, no último dia do período de apuração. Agora, o pagamento vai ser fixado pela legislação de cada Estado ou DF. Voltando, se o montante, portanto, dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado. E, evidente, se o montante dos créditos superar o dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte de apuração. Então, se nós pegarmos um exemplo desta situação, se eu tenho aqui um estabelecimento A, em que num determinado período de apuração teve débitos e créditos. Débitos somados 1.300. Créditos somados 1.500. Se esse período de apuração for o mês de abril, todos os débitos serão liquidados por compensação e, para o mês de maio, ele já vai entrar com um saldo credor de 200. Saldo credor este resultante da apuração do mês anterior. Então, no mês de maio, ele já entra com esse saldo credor de R$200. Legal? Voltando para mim, então, é assim que se faz a compensação e
a extinção da dívida, ou através da compensação, ou através do pagamento. Mas na próxima aula ainda tem mais detalhes sobre compensação. Até lá.